sossegue. Dona Maria? Há 20 anos que a ARS, entidade reguladora da saúde, regula e supervisiona a atividade dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde dos setores público, privado, social e cooperativo, para garantir os direitos e legítimos interesses dos utentes, o cumprimento dos requisitos de exercício da atividade, incluindo os do licenciamento, e a legalidade e transparência das relações económicas entre os diversos operadores, entidades financiadoras e utentes. Somos uma entidade administrativa independente que regula, supervisiona, fiscaliza e sanciona as atividades de prestação de cuidados de saúde. Emitimos regulamentos e mediamos conflitos. Registamos e licenciamos os prestadores de cuidados de saúde para que cumpram os requisitos de qualidade e segurança ao nível das instalações, organização e funcionamento. Monitorizamos as práticas publicitárias em saúde. Realizamos regularmente fiscalizações e auditorias com equipas multidisciplinares para verificação in loco do modo de funcionamento dos operadores. Zelamos pela aplicação das leis e regulamentos e demais normas aplicáveis. Emitimos ordens, instruções, recomendações e advertências, sempre que necessário, e sancionamos as condutas infratoras. Apreciamos as sugestões, elogios e reclamações que recebemos e monitorizamos o seguimento que lhes é dado. Garantimos o direito de acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, com qualidade e em segurança. Prestamos informação, orientação e apoio aos utentes. Asseguramos que saibam antecipadamente que cuidados lhes vão ser prestados, qual o seu custo e que possam recebê-los no setor privado ou social, em complementariedade com o público. Prevenimos práticas de rejeição ou discriminação infundadas, de indução artificial da procura e de violação da liberdade de escolha. Defendemos a concorrência, que significa mais prestadores, mais qualidade e melhores preços. Elaboramos estudos e emitimos recomendações sobre as relações económicas nos vários segmentos do sistema de saúde. Apostamos numa intervenção preventiva, apoiando os serviços de saúde e os utentes e trabalhando em cooperação com outras instituições. Somos a entidade reguladora independente da saúde em Portugal, que prossegue uma missão de interesse público de regulação de todo o sistema de saúde português. ARS. 20 anos pela saúde de todos. Olá a todos, bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da entidade reguladora da saúde. O tema que será aprofundado nas próximas 2 horas são os requisitos técnicos de funcionamento para as salas de endoscopias. E este webinar é dirigido a todas as entidades responsáveis por estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde que desenvolvam a atividade no âmbito de procedimentos endoscópicos. Nesta sessão de esclarecimentos serão abordados os requisitos mínimos relativos às instalações técnicas, organização e funcionamento estabelecidos pelas portarias de licenciamento a que devem obedecer as unidades de saúde que desenvolvam a atividade no âmbito de procedimentos endoscópicos, com especial enfoque nos que se referem às instalações de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, vulgarmente conhecidos como AVAC, sistemas de distribuição de gases medicinais, SDGM, e instalações de equipamentos elétricos, aos quais estas unidades deverão dar cumprimento enquanto garante mínimo da qualidade e segurança da prestação de cuidados de saúde. Serão ainda abordadas as alterações legislativas produzidas para o reprocessamento dos dispositivos médicos e para a gestão de registros de resíduos hospitalares. Vamos ter, ao longo da nossa emissão, a colaboração da Soraya Bessa, do Manuel Couto e do Helder Silva, aos quais agradeço desde já a presença e a colaboração para este webinar. Algumas notas antes de darmos a palavra aos nossos oradores.
Palavras de RGPD para efeitos de cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Importa referir que a sessão está gravada para posterior disponibilização nas páginas da entidade reguladora da saúde. Por isso, vamos exibir ao longo desta emissão eventuais comentários dos participantes e a utilização de dados pessoais deve ser contida sob pena de as mesmas não serem exibidas. Relativamente à emissão dos certificados, os certificados só serão emitidos a quem estiver efetivamente inscrito neste webinar, através do formulário de inscrição que se encontra disponível na página eletrónica da entidade reguladora da saúde, www.ers.pt, e os certificados são emitidos de forma individual. Portanto, se estiver a assistir a esta emissão numa sala com várias pessoas, nós só poderemos emitir o certificado em nome de quem se registou. As outras pessoas, para o obterem, têm de efetuar a sua inscrição. Daí que o formulário das inscrições vão estar abertas durante mais alguns minutos, não vai estar aberto durante toda a ação, vai estar aberto durante mais alguns minutos e depois serão encerradas para que possamos começar a processar administrativamente a vossa presença. E, efetivamente, também tem de assistir a este webinar utilizando a plataforma do StreamYard. Vamos dar início, então, às apresentações. Vou passar a palavra à Soraya Bessa, o Manel Couto e o Helder Silva ficam para depois. Olá, bom dia. Obrigada, Vítor, por este compasso inicial. Quero dirigir uma palavra de agradecimento a todo o auditório, ainda que virtual. Esperamos que seja uma jornada profícua e esclarecedora para todos os que nos assistem aí em casa. Cumpre-me iniciar por apresentar o índice, o sumário deste webinar. Vamos iniciar com os conceitos subjacentes ao processo de reprocessamento em endoscopia digestiva e, num segundo momento, passamos aos requisitos técnicos, sendo que este capítulo está subdividido em 3 partes. Irei iniciar eu com os requisitos técnicos sobre as instalações, entenda-se a compartimentação, e equipamentos, sejam eles médicos e gerais ou sanitários. Num segundo momento, irei passar a palavra ao engenheiro Manuel Couto, que nos brindará com os requisitos técnicos AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado e gases medicinais. Por último, o engenheiro Helder Silva terminará com os requisitos técnicos subjacentes às instalações elétricas. No fim, haverá um espaço dedicado ao esclarecimento de dúvidas e questões. Todavia, cumpre-me informar que, caso haja alguma dúvida direcionada àquilo que será apresentado no decorrer desta sessão, podem dirigir essa mesma dúvida aos oradores através de registros@ers.pt. Iniciando então no reprocessamento em endoscopia digestiva, não podemos falar dos requisitos técnicos sem esclarecer alguns conceitos inerentes ao próprio reprocessamento em contexto de exames endoscópicos. Segundo o regulamento relativo e aplicável aos dispositivos médicos, o Regulamento 2017-745 do Parlamento Europeu e do Conselho, o reprocessamento é definido como um processo executado sobre um dispositivo, um processo constituído por diferentes fases, cujo fim último é permitir a reutilização deste dispositivo médico, mantendo sempre as suas características de funcionalidade e de segurança, para que uma utilização subsequente na prestação de cuidados de saúde seja segura e funcional. O sistema de classificação de Spalding define os dispositivos médicos de acordo com o risco de infecção. Esta classificação aplica-se também aos endoscópios. Os endoscópios, por se tratarem de dispositivos médicos que entram em contacto com as membranas mucosas, sem penetrar os tecidos estéreis, apresentam um risco médio de infecção e, por isso, são classificados como dispositivos semicríticos. Nessa senda, estes dispositivos são submetidos inicialmente a uma limpeza, seguida de uma desinfecção de alto nível ou de nível elevado, conforme disposto na orientação número 8/2012 da Direção-Geral da Saúde. A este respeito, e apesar de não ter sofrido atualizações, esta é, até aos dias de hoje, a orientação aplicável aos serviços onde se realizam exames endoscópicos.
Todavia, e aquilo que nos diz a nossa prática e aquilo que temos vindo a observar em loco, é que existem serviços já a observar e a acompanhar as últimas guidelines europeias. Em relação à temática em si, não podemos deixar de falar de requisitos sem falar das fases do reprocessamento. E segundo a orientação número 8 de 2012, o reprocessamento endoscópio está assente em diferentes passos. Ele inicia-se numa limpeza preliminar. Esta limpeza preliminar acontece ainda no interior da sala de exames e passa por uma limpeza externa das superfícies do equipamento e também pela irrigação dos canais que o compõem com detergente enzimático. Há um compasso até ao passo subsequente que diz respeito à recolha e ao transporte. Esta recolha e transporte deve acontecer preferencialmente em caixa fechada, sendo admissível caixa aberta caso a sala de descontaminação seja imediatamente adjacente à sala de exames, ou seja, sem que haja circulação em zonas de utilização comum. Chegado à zona de descontaminação, iniciamos a limpeza manual. A limpeza manual deve-se iniciar com teste de fugas, de acordo com as instruções do fabricante e sempre antes de cada ciclo de reprocessamento. Na limpeza manual, o que é que se pretende? Que haja uma imersão do equipamento em água com o detergente enzimático, sempre o detergente de acordo com as instruções do fabricante, quer do equipamento, quer dos detergentes enzimáticos, e deve-se fazer uma limpeza, uma inspeção de todos os componentes, onde se inclui as válvulas e outros componentes removíveis. E no fim dessa limpeza, a água e o detergente enzimático devem ser eliminados após cada utilização. Sobre os componentes removíveis que falei há pouco e as válvulas, sempre que possível e sempre que a unidade tenha capacidade de assegurar, estes devem ser também submetidos a uma limpeza ultrassónica para uma maior eficácia do processo de limpeza. Fim da limpeza manual, passamos a um enxaguamento. Este enxaguamento é nada mais que imergir numa cuba apenas com água para a remoção dos resíduos do detergente residual e devem ser mergulhadas todas as superfícies exteriores e todos os canais devem ser submetidos ao enxaguamento com água simples. Depois do enxaguamento, iniciamos então a desinfecção de alto nível. E, pese embora a orientação número 8 de 2012 da Direção-Geral da Saúde permita que esta desinfecção seja manual ou mecânica, à luz das novas portarias, é exigível uma desinfecção mecânica através de reprocessador automático de endoscópicos. Descontinuando assim a possibilidade de ser feita uma desinfecção manual. Todavia, é importante que os profissionais estejam habilitados e tenham formação em realizar a desinfecção manual para acautelar que em situação, em condições adversas ou por avaria do equipamento ou por necessidade de uma manutenção, continua a decorrer os trabalhos sempre de forma correta e segura, quer para a entidade, quer para o utente. O uso de reprocessador automático e a necessidade de implementar no serviço o reprocessador automático de endoscópios permite um ciclo de reprocessamento padronizado e validado. Permite que todos os passos estejam registados e minimiza a exposição do equipamento a químicos e à contaminação ambiental, o que facilita não só o trabalho dos profissionais, mas também reduz o dano nos próprios equipamentos. Fim da desinfecção dos equipamentos, passamos à secagem. Pese embora os reprocessadores automáticos externos já tenham implementados este passo, muitas das vezes acabamos por observar que os serviços acautelam uma secagem complementar, tanto das superfícies internas como externas do endoscópio. Principalmente quando não está prevista que a sua utilização seja imediata. Muitas das vezes até utilizam o recurso a ar comprimido. E, por fim, o armazenamento.
O armazenamento constitui a fase final do reprocessamento e é fundamental para minimizar a exposição e contaminação do próprio equipamento. Sobre o armazenamento, a orientação número 8 da Direção-Geral da Saúde, à data da sua publicação, recomendava que o armazenamento ocorresse na posição vertical para evitar a retenção de líquido residual nos canais, sendo que essa recomendação ainda se torna aplicável quando estamos perante armários sem barreira sanitária. Isto porque a orientação número 8 prevê duas possibilidades de armazenamento. Ora, temos o armazenamento sem barreira sanitária e aí aplica-se este critério recomendável, ou seja, que seja em posição vertical ou então, e idealmente, num armário com barreira sanitária. Qual é a importância de percebermos se o armário tem barreira sanitária ou não tem barreira sanitária? Está intimamente ligada com a necessidade de acautelar um reprocessamento no início de cada sessão. Isto porque a orientação também é clara e diz que em armário com barreira sanitária, os endoscópios necessitam de novo reprocessamento se houver um período de paragem superior a 72 horas. Ou seja, se a paragem daquele equipamento é superior a 72 horas, fim desse tempo, no início da nova jornada de trabalho, deve ser acautelado o reprocessamento daquele equipamento. Em armário sem barreira sanitária, os endoscópios necessitam de novo reprocessamento quando o período de paragem é superior a 12 horas. Nesta questão do armário com barreira sanitária e tal como já temos visto em sede de vistoria e de fiscalização, já existem novas soluções de armazenamento, cujos fabricantes de armazenamento com barreira sanitária, cujos fabricantes até aconselham a um período mais extenso, um período seguro e mais extenso de utilização dos endoscópicos, pelo que cabe à entidade acautelar, ou melhor, auscultar as indicações do fabricante e determinar internamente o seu modus operandi, ou seja, não é estanque. Temos que observar a indicação do fabricante e definir internamente o protocolo a ser seguido. Para além do reprocessamento e das fases em si, existem um conjunto de boas práticas no reprocessamento endoscópico que são facilmente observáveis em sede de vistoria ou de fiscalização e que são resultantes da aplicação da orientação e daquilo que a orientação nos ajuda e nos faz guiar nesta jornada de trabalho. Essas boas práticas dizem respeito nomeadamente à existência de um procedimento escrito e datado, que estabeleça as diretrizes para o reprocessamento de material endoscópico. Este procedimento deve ser revisto a cada 3 anos, idealmente, e segundo a orientação é exatamente isso que nos diz. Preferencialmente, as unidades de saúde devem garantir a realização de auditorias internas aos procedimentos de reprocessamento, para percebermos se estamos efetivamente no bom caminho e a cautelar a correta descontaminação do equipamento. E quando estamos a falar isto é mais fácil quando estamos a falar em serviços integrados numa unidade ou numa grande unidade de saúde, até porque existem as comissões de controle de infecção e muitas das vezes as comissões de controle de infecção participam nesta definição e nesta monitorização contínua dos serviços. Por outro lado, também devem as entidades garantir que a equipa tenha acesso às instruções de todo o material endoscópio, às políticas e procedimentos, bem como às fichas técnicas e fichas de dados de segurança dos detergentes, desinfetantes e do material endoscópico, de forma a garantir a sua utilização de acordo com as recomendações do fabricante. Por último, e sobre os produtos químicos que falava, quer seja detergente ou desinfetante, os produtos utilizados no reprocessamento do material endoscópico devem ser concebidos e fabricados de acordo com a legislação em vigor. Os detergentes são classificados como produtos para dispositivos médicos de classe 1, sendo identificados com a marcação CE no seu rótulo. E os desinfetantes são produtos para dispositivos médicos de classe 2, que para além da marcação CIE, devem conter um código com 4 dígitos
para identificar o organismo responsável. O essencial é também que se observe a compatibilidade do desinfetante para com aquele equipamento, ou seja, devem ser sempre auscultados os fabricantes, quer de um, quer do outro, e a entidade e quem trabalha nestes serviços deve estar sempre atento e a cautelar a validade dos produtos químicos utilizados, que é uma das coisas que por vezes também acabam por falhar. Ainda neste contexto das boas práticas, a unidade deve garantir a existência de um plano de integração, isto é muito importante para os profissionais que trabalham nesta área. Este plano de integração deve permitir não só a formação, o conteúdo teórico, como também potenciar a prática, tanto no manuseamento do equipamento como no reprocessamento em si e dos diferentes materiais que existam dos diferentes equipamentos, digamos assim, que existam naquela unidade. Sobre a formação interna, acaba por ser complementar. Isto porquê? Porque a orientação fala-nos em dois momentos distintos de formação ao pessoal e aos profissionais que trabalham nestas unidades, que são, por um lado, a cautelar uma integração e, por outro, manter uma formação interna, contínua, obrigatória e bienal. Todos os profissionais devem ter formação e esse treino inicial, mas é importante que estas práticas continuem, sejam implementadas no serviço. Primeiro, para garantir que os profissionais estão atualizados e, segundo, para perceber as lacunas ou as eventuais lacunas que possam existir. Mesmo sendo obrigatório o uso de reprocessamento automático, é uma condição e não é uma condição obrigatória, mas é recomendado que faça parte desta formação aquilo que eu já tinha dito anteriormente, haver práticas, ou melhor, haver formações dirigidas à desinfecção manual, para cautelar exatamente que em condições adversas, por falha mecânica do equipamento, os profissionais estejam devidamente capacitados e que a eficácia do processo não seja comprometida e possam decorrer os trabalhos até a solução até o problema estar solucionado. Esta formação, como eu disse, deve ocorrer obrigatoriamente 2 vezes por ano e sempre que existam alterações significativas na área de reprocessamento, quer por alterações dos equipamentos, quer por alteração das infraestruturas, deve ser fomentada essas ações de formação internamente. Toda a informação deve estar registada como prova de ter sido efetivamente ministrada. E, por último, devem ser fomentadas práticas seguras por aplicação das precauções básicas de controle de infecção dispostas na norma 029 da Direção-Geral da Saúde e atualizada já em 2015. Isto porque, em qualquer prestação de cuidados, devemos por si só já cautelar e fomentar estas práticas seguras e não é exceção, quer na realização de exames, quer no reprocessamento do material endoscópio. Para terminar, prometo, outras práticas ainda observadas são a existência de um sistema manual ou eletrónico para garantir a rastreabilidade do ciclo de reprocessamento. O método utilizado deve permitir identificar inequivocamente o profissional que acautela o reprocessamento, o equipamento, e aqui é importante relembrar que cada equipamento deve ter um código único de identificação que permite identificar inequivocamente aquele equipamento, ou seja, para além do profissional, o equipamento e a identificação do utente que foi submetido a um exame com aquele equipamento. É também importante aqui estar atentos à hora de término do reprocessamento. E porquê que é importante a hora de término? Aí voltamos outra vez às questões de armazenamento e à necessidade de reprocessar o endoscópio no início dos trabalhos.
porque o impacto está intimamente ligado com o armazenamento, ou seja, relembrando, se for em armário sem barreira sanitária, 12 horas, temos que olhar para o ticket disponível do reprocessador, verificar a hora de término, já passaram 12 horas, temos que voltar a reprocessar no início da jornada de trabalho. Se estamos a falar de um armazenamento com barreira sanitária, pelo menos as 72 horas está cautelado, não precisamos de reprocessar. Isto depois depende da prática de cada serviço e lá está do procedimento de cada serviço. O material utilizado para a limpeza dos equipamentos, como as escovas, os escovilhões, devem preferencialmente ser de uso único. Caso sejam reutilizáveis, devem ser descontaminados após cada utilização e de acordo sempre com as indicações dos fabricantes. Sobre as válvulas e os outros componentes desmontáveis que eu já falei há bocadinho, devem seguir exatamente o mesmo processo de limpeza manual que o equipamento e, havendo a possibilidade, recomenda-se uma limpeza ultrassónica dos acessórios. Isto porque permite remover a sujidade e o material orgânico de áreas de difícil limpeza e por isso é uma recomendação para todos os serviços. Já sobre as pinças de biópsia e outros acessórios reutilizáveis que violam a barreira da mucosa, devem ser submetidos a uma limpeza mecânica com detergente enzimático e depois esterilizados, ou seja, devem seguir outro percurso que não os endoscópios, porque nos endoscópios o nosso processamento para na desinfecção de alto nível e neste caso as pinças de biópsia violando a barreira da mucosa já necessitam de esterilização e por isso devem seguir o percurso completo de reprocessamento até à esterilização. Por último, a unidade de saúde deve garantir a manutenção dos equipamentos e conservar os planos de manutenção e registros das referidas manutenções. E aqui incluímos não só dos equipamentos endoscópios, mas também do reprocessador automático de endoscópios, dos armários de armazenamento, da tina ultrassónica e dos demais equipamentos que compõem esta área de reprocessamento. Estas são, efetivamente, as boas práticas que normalmente costumamos observar em sede de vistoria ou fiscalização, mas agora, e passando para o que nos trouxe cá hoje, que são os requisitos técnicos aplicáveis, cumpre-me ir fazer aqui uma introdução, porque a questão é, onde é que podemos encontrar os requisitos técnicos para as salas de exames de endoscópios? E a resposta é, anteriormente a 2024, os requisitos técnicos para as salas de exames de endoscópios encontravam-se plasmados apenas na portaria de clínicas e consultórios médicos, ou seja, na portaria de 287 de 2012, já alterada. Atualmente, tais requisitos, ou melhor, desde 2004, tais requisitos constam em 3 tipologias de atividades distintas. Por um lado, constam na portaria 92 de 2004/1 de 11 de março, que entretanto já foi alterada, que se refere à tipologia de atividade de clínicas e consultórios médicos, mas também se inclui, também está reproduzida, digamos assim, na portaria 90 de 2024, de 11 de março, e que diz respeito à atividade de internamento, e a 97 de 2024, também respeitante às unidades de cirurgia de ambulatório. Todas elas também já alteradas em 2025. Os requisitos plasmados nestas novas portarias entraram em vigor no dia seguinte à sua publicação. Para as unidades novas, passam a ser estes os requisitos aplicáveis e os que devem ser cumpridos. As unidades existentes e já licenciadas previamente a esta data dispõem de um prazo de adaptação. Um prazo de adaptação aos requisitos novos. Isto porque, sendo unidades já licenciadas, têm que cumprir com as portarias sobre as quais obtiveram licença de funcionamento. O prazo de adaptação é de 5 anos, a contar da data em vigor da portaria, ou seja, estamos a falar de março de 2024. No que toca a compartimentação e equipamentos, que será o enfoque da minha apresentação, eu vou utilizar ao longo da apresentação os anexos da portaria 92
de 2024, alterada já pela Portaria 166 de 2025, referente a clínicas e consultórios médicos. Isto porque, no que respeita à compartimentação e equipamentos, as 3 portarias são iguais. Ou seja, volto a referir que no que se refere a instalações e equipamentos, mais à frente depois os meus colegas, se existirem algum tipo de diferença, irão dizê-lo nas suas apresentações. Relativamente às instalações, e guiando-nos pelo anexo 1, lá está, da Portaria de Clínicas a Consultórios Médicos, da Portaria 92 de 2024, a compartimentação mínima a observar é uma sala de exames, que, e esta é a grande alteração e a principal alteração da anterior portaria, exige uma área mínima de 24 metros quadrados e uma largura de 4,5 metros. Esta é a principal alteração para a anterior portaria. Além da sala de exames, temos uma sala de preparação, recuperação, que serve exatamente para a preparação do utente pré-exame e para a recuperação após a realização do exame. Esta sala deve observar 4 metros quadrados por cadeirão ou 10 metros quadrados por maca, sendo exigível o mínimo de 2 cadeirões ou macas por cada sala de exames. Ou seja, temos uma sala de exames, temos que ter 2 postos na sala de preparação e recuperação. Temos 2 salas de exames, temos que ter 4 postos na sala de preparação e recuperação e vice-versa. Ressalvar a exigência de instalação sanitária para os utentes em zona anexa ou próxima da sala de exames ou de recuperação. Esta também foi uma alteração, creio, importante, porque não é exigido que seja dentro da sala de preparação e recuperação, mas sim numa área anexa, próxima à sala de exames ou recuperação. Ainda no anexo 1, referente à compartimentação, temos a sala de sujos e despejos, que aqui a grande necessidade ou a grande diferença é que, pelo facto de se realizarem exames endoscópicos, é obrigatório a existência de despejos. De resto, deve ser mantida uma área mínima funcional para as necessidades da unidade de saúde e deve ser acautelada a separação física entre o material de limpeza e os sujos, caso estejamos a falar caso partilhem o mesmo compartimento, quero eu dizer. Ou seja, se no mesmo compartimento tivermos a área de sujos e a área de material de limpeza, devem estar separados e deve ter uma área funcional para todos. Para as diferentes funções. No que diz respeito ao reprocessamento, a portaria de 92 de 2024 veio trazer algumas alterações. Isto porque, anteriormente, a portaria referia-se a uma sala de desinfecção dividida por zona de sujos e zona de limpos, e ambas estariam separadas por divisória integral até ao teto. As grandes alterações na portaria e nestas novas portarias do licenciamento é que obrigam à existência de 2 salas distintas. Uma específica para a descontaminação, para a limpeza e desinfecção dos dispositivos médicos de uso múltiplo, e uma outra sala, chamada a sala limpa, para a esterilização, ou seja, para cautelar a fase final do reprocessamento. Sendo que, segundo as novas portarias, para os dispositivos médicos transitarem de uma sala para a outra, tem que garantir que essa passagem seja por guichê ou por máquina de lavar de dupla porta. Sobre isso, a orientação número 8 de 2012 da Direção-Geral da Saúde também reitera a necessidade de uma área separada, própria, para o reprocessamento dos endoscópios, com zonas específicas para sujos, limpos e armazenamento, privilegiando sempre a circulação do material endoscópio em sentido unidirecional.
E para que possamos todos visualizar aquilo que se pretende nas novas unidades internas de reprocessamento, repesquei aqui um layout apresentado no webinar 20 anos, 20 temas sobre a desinfecção e esterilização de dispositivos médicos e trouxe para relembrar efetivamente aquilo que é pretendido. Conforme podem ver ali na legenda, em baixo também tem disponível o link para poder revisitar esta apresentação das colegas. Aquilo que estava a falar exatamente são duas salas, uma sala de descontaminação, onde vamos acautelar a limpeza, vamos ter uma máquina de lavar e essa máquina de lavar, se não for de dupla porta, deve ter um guichê que permita transitar os dispositivos médicos já para a sala limpa. Na sala limpa, temos que acautelar a inspeção, montagem e embalagem e é onde temos o esterilizador para finalizar o processo de reprocessamento. E agora a questão é, leva-nos a questionar se esta tipologia ou estes dois compartimentos ou esta unidade interna aplica-se no seu todo também ao reprocessamento de endoscópios. Ou seja, será que precisamos de acautelar todos os requisitos de uma unidade interna de reprocessamento conforme disposto nas novas portarias de licenciamento? E a resposta é não. Tratando-se de um dispositivo médico semicrítico, as exigências prendem-se com uma limpeza e uma desinfecção de alto nível. E tais etapas têm lugar na sala de descontaminação. Como tal, e repescando o layout das colegas, decidimos trazer um layout diferente, mas exemplificativo apenas para conseguir demonstrar aquilo que se pretende. O que se pretende é uma sala de descontaminação com ponto de água, onde a área deste compartimento deve ser suficientemente funcional para acautelar a realização de todos os procedimentos, ou seja, não, é pretendido que haja uma área suficiente para acautelar que todos os equipamentos que têm que estar nessa sala estão e em condições livres para permitir uma jornada de trabalho calma e sem atropelos, como se costuma dizer. Esta sala de descontaminação deve estar dotada com 2 cubas para lavagem e enxaguamento de material endoscópio. E sobre as cubas, reitera-se a necessidade das mesmas terem um tamanho adequado, de modo a permitir uma lavagem correta do material. Depois pode ter, é recomendável que tenha uma lavadora ultrassónica, lá está para as válvulas e para os outros componentes reutilizáveis, um reprocessador automático de endoscópios, e aqui não é recomendável, é mesmo exigível, tem que ter um reprocessador automático de endoscópios, disponibilidade de equipamentos de proteção individual, para, ao longo da jornada, serem feitas as corretas trocas de equipamento, de proteção individual, e o armazenamento, que pode acontecer neste ou noutro compartimento, e com ou sem barreira sanitária. Relembrar que, caso exista reprocessamento de pinças ou outros acessórios reutilizáveis que violam a mucosa, estes devem ser esterilizados e, por isso, não é suficiente que seja neste espaço. Devem terminar o seu ciclo de reprocessamento numa sala limpa e acautelar a sua esterilização. Agora trouxe aqui alguns registros fotográficos de algumas situações já vividas e experienciadas em situação de fiscalização ou de vistoria, para que consigamos perceber aquilo que se pretende efetivamente na realidade, ou aquilo que é recomendado, porque isto são só meros exemplos e é só para percebermos todos aquilo que fui dizendo ao longo destes últimos minutos, para conseguirmos trazer para a prática. É muito mais fácil visualizarmos com questões do nosso dia-a-dia. Nas primeiras fotografias, na 1 e na 2, vemos 2 guichês das salas de exames para a sala de descontaminação. Ou seja, isto é uma boa prática, porque minimiza potenciais contaminações ambientais. Na terceira fotografia, podemos observar 2 cubas com um tamanho adequado, que permite uma limpeza, um enxaguamento adequado dos equipamentos. Além disso, temos ali um sistema integrado de teste de fugas e também de dispensa de desinfetante.
Na última foto temos ali duas cubas que, como podemos ver pelo tamanho, não são tão adequadas para efetuar a correta limpeza, porque são pequenas e, como sabemos, os equipamentos são de grandes dimensões. Agora, passando aqui para outra fase, na primeira fotografia temos ali duas caixas fechadas para acautelar o correto acondicionamento dos equipamentos e, além disso, temos um pormenor importante. Temos caixas distintas para sujos e para limpos, que também é uma das boas práticas que costumamos observar em sede de fiscalização ou vistoria. Depois, nas duas fotografias seguintes, temos a disponibilidade no local das fichas das instruções, das fichas dos equipamentos, do procedimento, que é outra das boas práticas referidas, disponibilidade no local para consulta, dos procedimentos, das fichas de instruções e dados de segurança. E, por último, a utilização de produtos químicos desinfetantes adequados. Passando agora aqui aos equipamentos. Na primeira fotografia e também na terceira, vemos duas soluções que até agora se podiam ser utilizadas, agora deixaram mesmo de ser permitida a sua utilização, que é uma lavagem manual e uma semiautomática e que, à luz dos novos requisitos, se tornam inviáveis. Já na segunda e na quarta fotografia, observamos a disponibilização de reprocessadores automáticos de endoscópios em duas versões distintas. Na segunda fotografia temos um de dupla porta e na última fotografia de uma porta. No que se refere ao armazenamento, trouxe aqui alguns exemplos. Na primeira fotografia temos um armário sem barreira, localizado está na sala de exames. Na segunda fotografia temos um armário com barreira sanitária, horizontal, mas, por exemplo, na terceira fotografia já temos um armário também com barreira sanitária, mas horizontal. Eu acho que me enganei. No primeiro disse horizontal, mas era vertical que eu queria dizer, e na terceira, horizontal. Na quarta, a fotografia, temos um armazenamento sem armário, ou seja, na zona de circulação, o que não garante as condições de segurança dos equipamentos. Por último, trago aqui uma fotografia da localização dos reprocessadores automáticos em sala limpa de uma unidade interna de reprocessamento e a localização, aqui o erro está na localização do reprocessador automático externo de endoscópios, tal como já referido, deve estar na sala de descontaminação e não na sala limpa. E esta última fotografia, não sei se conseguem perceber, mas a intenção de eu ter trazido tem a ver com a área, as dimensões da sala de descontaminação e ressalvar a necessidade de garantir uma área suficientemente funcional para a atividade que é ali desenvolvida. Vindo as instalações e a compartimentação, passamos para o equipamento sanitário. Sobre isso, o anexo 5 da Portaria 92/2024, referente à atividade de clínicas e consultórios médicos, refere que na sala de exames endoscópios deve existir um lavatório com torneiras de comando não manual, e na instalação sanitária, que deve estar em área anexa ou próxima à sala de recuperação, deve existir um lavatório e bacia de retrete com torneiras de comando não manual. A sala de sujos e despejos deve conter um lavatório e pia hospitalar. Nos casos em que exista, lá está a sala de exames e que por isso é obrigatório. Na área de reprocessamento, na sala de descontaminação, é exigível ponto de água e de esgoto. No que se refere aos requisitos técnicos do equipamento médico em geral, o que é que nos diz o anexo 6 da Portaria 92/2024? Peço desculpa. Na sala de exames, deve-se ter garantida a disponibilidade de um monitor de parâmetros vitais, com monitorização contínua, ECG e de saturação de O2, aspirador de secreções, carro de anestesia com material para sedação,
intubação traqueal e tem que haver disponibilidade de equipamentos de desfibrilação a menos de 15 metros. Na sala de desinfecção, e permitam-me, mas creio que aqui haverá uma gralha, e aqui refere-se à sala de descontaminação, não à sala de desinfecção, porque no anexo 1 não existe nenhum compartimento denominado sala de desinfecção. Ou seja, na sala de descontaminação dos equipamentos endoscópios deve existir um reprocessador automático de endoscópios que permite a sua lavagem e desinfecção. Já no número 2, podemos ver que em todos os compartimentos dedicados à prestação de cuidados, estes devem estar dotados de dispensador de sabão líquido, solução antisséptica de base alcoólica, porta-toalhetes e contentores de resíduos de abertura não manual. E o número 3 desse mesmo anexo vem reiterar a necessidade de que em todos os compartimentos onde esteja prevista a produção de resíduos hospitalares, deve existir recipientes com abertura não manual para a triagem e recolha de resíduos hospitalares e de acordo com a legislação em vigor. E nesse âmbito, e porque já estou a terminar a minha apresentação, o legislador vem enfatizar a necessidade do cumprimento da legislação em vigor e nunca é demais para relembrar essa mesma legislação, e aqui falamos do Decreto-Lei número 102 de 2020 e do despacho 242 de 96, ou seja, responsabilizando a entidade pela gestão dos seus resíduos hospitalares quando haja a sua produção. Aproveito para relembrar o webinar 20 anos, 20 temas sobre este tema, sobre a desinfecção, esterilização e sobre o tratamento de resíduos, e por isso é que deixei também o link aqui disponível para que possam revisitar este tema. Ou seja, para além do ênfase na gestão de resíduos e na correta gestão de resíduos, que devem respeitar estes documentos legais, tanto o Decreto-Lei como o Despacho 242, é necessário observar e tal como eu já disse no início da minha apresentação, as precauções básicas do controle de infecção, quer seja na realização dos exames, quer seja no processo de reprocessamento. As precauções básicas de controle de infecção estão assentes na norma 029 de 2012, que foi atualizada em 2013. Concretamente, nestes procedimentos, conseguimos observar que deve ser fomentada uma prática regular de higiene das mãos, uso da etiqueta respiratória, uso adequado dos equipamentos de proteção individual, as boas práticas de controle ambiental, quer do espaço onde são realizados os exames, quer, lá está, da compartimentação onde é feita a descontaminação. Uma correta descontaminação do material e do equipamento, práticas seguras para a prevenção de riscos no local de trabalho, e a esse respeito também aproveitei para relembrar, e por isso é que deixo ficar aí disponível, o webinar 20 anos, 20 temas sobre as precauções básicas de controle de infecção. Desta feita, explorada que foi a compartimentação e os equipamentos mínimos obrigatórios, vou passar a palavra ao engenheiro Manuel Couto, que irá iniciar, julgo que com os requisitos técnicos respeitantes ao aquecimento, ventilação e ar condicionado. Muito obrigada e até já. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença por estar aqui a assistir a este webinar. E eu vou então falar aqui dos requisitos da AVAC, de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Mas antes de ir concretamente aqui aos equipamentos de ventilação da AVAC, eu queria falar previamente aqui, peço desculpa, falar aqui também de alguns requisitos específicos dos compartimentos afetos aos exames endoscópicos. Quero também referir estes pontos iniciais dos anexos destas 3 portarias, que dizem respeito genericamente aos restantes compartimentos e que não vão ser evidenciados nesta apresentação, mas que fazem parte das respectivas portarias. Neste caso, estes 2 pontos que são comuns aos anexos ao 9º da portaria 90, relativo ao internamento,
o anexo 2º da portaria 92 das clínicas e consultórios médicos e do anexo 5º da portaria 97, portanto, relativo à cirurgia de ambulatório, em que todos eles referem que todos os compartimentos devem satisfazer as condições de ambiente, de temperatura e de umidade previstas na legislação em vigor, e em termos de exigências associadas aos equipamentos de renovação e de extração de ar, caudal de ar novo, caudal de extração ou níveis de filtragem, a título exemplificativo, deve ser verificado o maior dos requisitos que resultem da interseção do exigido na presente portaria e na legislação em vigor na área dos edifícios no âmbito da eficiência energética. Portanto, estes 2 pontos são comuns a estes 3 anexos. No entanto, no anexo 2º da portaria 92, tem aqui mais 2 pontos que diferem, portanto, dos outros 2 anexos, em que a entidade, neste caso a portaria 92, que é relativa às clínicas e consultórios médicos, em que no ponto 3 diz que a entidade deve realizar avaliação simplificada anual à qualidade do ar interior nas condições expressas na legislação em vigor. E no ponto 4, caso a unidade, e aqui uma questão mais específica para estabelecimentos mais pequenos, e a aplicabilidade nem será no caso dos exames endoscópicos, mas pronto, já que consta do anexo, eu faço questão também em dizê-lo, caso a unidade seja composta por apenas um gabinete de consulta e 4 compartimentos de apoio, recepção, sala de espera, instalação sanitária e uma sala de sujos, observando os constrangimentos técnicos no cumprimento das exigências dos requisitos mínimos de caudal de ar novo, o autor do projeto deve adotar soluções alternativas que garantam a qualidade do ar. Portanto, não é aplicável aos estabelecimentos onde sejam efetuados exames endoscópicos, no entanto, é um ponto importante que muitas das vezes há muitos constrangimentos técnicos de compartimentação e áreas para instalar áreas técnicas, que a portaria veio aqui prever estas situações e cria aqui uma alternativa que acho que é de relevância para qualquer prestador. Relativamente ao anexo 9º e anexo 5º da portaria 90 e 97, treinamento e cirurgia de ambulatório, temos aqui o ponto 3, em que diz expressamente que os equipamentos de climatização dos espaços interiores devem recorrer à permuta térmica ar-água, em que no anexo 2º da portaria 92, as leis e consultórios médicos, também bem referir de uma forma mais suave, mas também está ali implícita, que é, se a unidade disponibilizar exames endoscópicos, o recurso a equipamentos terminais do tipo ventiloconvector ou unidade de indução é obrigatório, em que os ventiloconvectores ou unidades de indução são equipamentos de permuta térmica ar-água. Portanto, que fique bem ciente este requisito, porque deve ser cumprido. Relativamente, entrando concretamente agora em termos de requisitos técnicos, então, na sala de exames endoscópicos, portanto, diz a portaria, é comum aos 3 anexos, portanto, das 3 tipologias, em que o tratamento da sala de exames endoscópicos tem que ser com base numa unidade de tratamento de ar e ventilador de extração privativos, em que o legislador, nestas portarias, já veio definir concretamente o que é que significa privativo, portanto, que é um equipamento dedicado exclusivamente a um único compartimento / espaço. Relativamente à filtragem suplementar, sim, ela deve existir e devem ter filtros H13, não é necessário umidificação. Relativamente ao ar novo mínimo, teremos ter aqui uns 100 metros cúbicos hora por pessoa, portanto, na sala de exames endoscópicos temos aqui um ar novo mínimo a cumprir, em que todas as outras unidades de tratamento de ar e unidades de tratamento de ar novo deverão ser dotadas de módulo pré-filtragem EPM10 maior ou igual que 50% e de módulo de filtragem ISO EPM1 maior ou igual que 50% ou EPM1 maior ou igual que 80%. Neste caso, logicamente, estamos a falar da sala de exames endoscópicos. Continuando com os requisitos, a insuflação deve ter difusores com filtro terminal, lá está, falámos há pouco no H13. Relativamente à sobre ou subpressão, esta sala deve estar em sobrepressão. É permitida a recirculação de ar, com um mínimo de 6 circulações por hora. Deve ter um diferencial de temperatura máximo de 8 graus em frio. As condições ambiente dentro da sala devem rondar entre os 20 a 25 graus e uma umidade relativa entre os 30 a 60%. Passando agora para a sala de preparação e recuperação, temos então o tratamento que será a cargo de ventiloconvectores ou unidades de indução, e quero voltar a repetir,
porque é uma situação em que, em muitos casos, pela nossa experiência em fiscalizações ou vistorias, é que isso não acontece, nem sempre acontece. Os equipamentos têm que ser de permuta térmica ar-água. Não tem filtragem suplementar, não tem umidificação, tem sim um caudal de ar novo, ou deverá ter um caudal de ar novo mínimo dos 35 metros cúbicos hora por pessoa, e aqui na portaria, no anexo, consta também um itemzinho que volta a referir a questão da filtragem das UTAs, apesar de não estarmos aqui a tratar de uma UTA ou de uma UTAN. No entanto, o legislador achou por bem colocar aqui este item. Só para referir também aqui a questão da extração, que a extração do ar do sujo deve ser independente dos limpos. Continuando então aqui uns requisitos da sala de preparação e recuperação, relativamente à sobre ou subpressão, ela deve estar também em sobrepressão. É permitida a recirculação, sim, mas não tem aqui recirculação mínima, e deve ser garantidas umas condições de ambiente entre 20 e 25 graus dentro desta sala. Relativamente a reprocessamento, zona ou sala limpa, porque há anexos que referem zona, outros o legislador ainda não conseguiu de alguma forma uniformizar estes termos, já melhorou um bocadinho, mas ainda continua a haver aqui algumas gafes, portanto eu optei por pôr aqui zona ou sala limpa, em que aqui, de facto, de uma das alterações significativas é que houve aqui uma despenalização relativamente aos equipamentos, porque na anterior portaria era obrigado a ter neste compartimento ou nesta sala ou zona limpa uma unidade de tratamento de ar. Agora, para esta portaria já, digamos, despenalizou, em que o tratamento do ar pode ser feito com ventilador-convector ou com uma unidade de indução. Lá está, mais uma vez reforça a ideia dos equipamentos de permuta térmica ar-água. Deverá ter um caudal de ar novo mínimo de 10 renovações por hora. E aqui voltamos a ter o tópico, o legislador optou mais uma vez por aqui o tópico que não vou estar a ler novamente. Relativamente a esta sala, sobre pressão ou subpressão, ela deve estar em sobrepressão. Deverá dispor também de uma extração forçada, e volto mais uma vez a referir, portanto, que o sistema de extração de sujos deve ser independente do de limpos. Passando agora aqui à sala de descontaminação, o tratamento também deverá ser com recurso a ventilador-convectores ou unidades de indução, portanto, também equipamentos de permuta térmica ar-água. Deverá ter um caudal de ar novo mínimo de 10 renovações por hora. Esta sala, considerada suja, logicamente estará em subpressão e deverá dispor também de uma extração forçada e, mais uma vez, a extração deve ser de sujos, deve ser independente de limpos. Em termos de requisitos do sistema de distribuição de gases medicinais, temos então, e de acordo com o anexo 3º, que se refere o artigo 16º e que depois se replica nos restantes anexos das restantes portarias, em que é obrigatório o fornecimento de gases medicinais e vácuo, em que os requisitos mínimos a considerar para unidades com centrais de gases medicinais e vácuo são: nas salas de exames endoscópicos, estamos a falar de tomadas mínimas por sala, em que deverá dispor pelo menos uma tomada de oxigênio, uma tomada de dióxido de carbono, em que esta, segundo o legislador, só é exigível se a unidade utilizar técnica que recorra à utilização deste gás, uma tomada também de protóxido de azoto, em que esta só é exigida se a unidade não dispuser ou não utilizar outro tipo de anestésico. Lógico que, também refere o anexo, havendo a tomada de protóxido de azoto, estará sempre associada a uma tomada de exaustão de gases anestésicos. Deverá também dispor de 2 tomadas de aspiração vácuo e uma tomada de ar comprimido respirável a 400 kPa. Relativamente à sala de recuperação, aqui neste caso o legislador refere tomadas por posto. Se na anterior, na sala de exames, tínhamos tomadas por sala, número mínimo de tomadas por sala, aqui alerto para a questão das tomadas por posto, em que por cada sala terão que existir sempre 2 postos, no mínimo, em que cada posto então deverá dispor de uma tomada de oxigênio, uma tomada de aspiração vácuo e uma tomada de ar comprimido respirável a 400 kPa. Estes são os requisitos a nível de tomadas de gases medicinais. Depois, de referir também que há aqui outros requisitos,
e que eu também considero, e o legislador também entendeu assim, que também são importantes, e que por isso é que eu também vou referi-los aqui, para terem atenção, porque em terreno nós muitas das vezes não vemos isto que aqui está escrito, e por isso alerto para o cumprimento destes requisitos. Portanto, em que a central de vácuo deve ser fisicamente separada das restantes, e a extração do sistema deve cumprir as distâncias mínimas definidas no diploma do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios SCE. Caso a extração de vácuo esteja abaixo, mesmo alinhamento de um local onde seja realizada a admissão do ar, deve-se garantir que a extração seja realizada a uma cota de pelo menos 3 metros acima das admissões de ar. Portanto, ter atenção a estes requisitos, porque são importantes. Se o ar comprimido respirável for produzido por compressores, a respectiva central deve ser fisicamente separada das restantes. Todas as centrais devem ter uma fonte de serviço, uma fonte de reserva e uma fonte de emergência com comutação automática. As tomadas devem ser de duplo fecho, não intermutáveis de fluido para fluido. A utilização de tubo de poliamida apenas deve ser permitida nas calhas técnicas, suportes de teto e colunas de teto, e quando integrado pelo fabricante e desde que acompanhados dos respectivos certificados CE medicinal. Associado às tomadas Protox, quando existirem, já tinha referido, deve existir a extração de gases anestésicos por central com 2 bombas, sendo uma de serviço e uma outra de reserva. Continuando com estes requisitos, os cilindros de gases medicinais devem ser armazenados num compartimento próprio e exclusivo. Este compartimento deve prover adequada fixação, cobertura e ventilação aos cilindros, bem como a necessária proteção para um uso não autorizado. A entidade deve estar na posse da documentação que atesta a conformidade da instalação do sistema de distribuição de gases medicinais nos termos da legislação em vigor. E assim termino. Foi uma intervenção rápida, porque de facto também estamos a falar de requisitos de apenas 4 compartimentos, estamos a falar estritamente de exames endoscópicos e por isso termino assim a minha apresentação. Obrigado pela vossa atenção. Passava então a palavra ao Vítor Moutinho. Não sei o que é que entretanto... Obrigado. Vamos agora fazer um pequeno intervalo de cerca de 10 minutos para descansar e também refrescar um bocadinho, porque hoje o dia também começa a ficar um bocadinho mais quente. Voltamos então daqui a 10 minutos. Até já.